Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre como você deve fazer para não perder dinheiro. Como você deve fazer para se proteger da inflação. Nós conversamos nos vídeos anteriores sobre a inflação, suas causas, como medi-la. Agora nós vamos bater um papo, acho que talvez seja a coisa mais importante, é de não deixar os seus bolsos esvaziar. Não deixar a inflação corroer a sua grana. Vamos ao vídeo. Vamos começar com uma regra muito importante. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não se esqueça da regra número 1. Sabe quem falou isso? Quem disse essa frase? Um dos maiores investidores do nosso tempo, Warren Buffett. E realmente aí está um dos fundamentos mais importantes de tudo. Vamos pensar. A inflação, ela pode corroer o nosso poder de compra, nos deixar com menos dinheiro no final do ano, no final do mês. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso compreender é deixar dinheiro guardado debaixo do colchão, dentro de uma gaveta, num cofre, não funciona. Por outro lado, aplicar uma poupança, num CDB de um bancão que só nos traz 80% das taxas Selic, às vezes menos do que isso, também não vai ser legal. Nós vamos estar exatamente já errando e não cumprindo a regra número 1 e a regra número 2. Na verdade, o único ente que consegue ganhar com a inflação é o próprio governo. O governo, com a inflação, pode evitar a correção dos salários, gastando menos, e também pode arrecadar mais impostos. Como é isso? Vamos lembrar tabela do imposto de renda. Quando nós pedimos aumento de salário, porque o nosso salário foi corroído pela inflação, aos poucos nós vamos subindo nessa tabela e eles não corrigem a tabela do imposto de renda. Com isso, nós vamos cada vez pagando mais, mas no fundo, não estamos ganhando mais. Ou seja, nós não podemos deixar o dinheiro parado. Nós não devemos aplicar em péssimas aplicações financeiras que vão nos fazer, ao longo do tempo, perder muita grana. Pode parecer pouco, mas quando você pensa a longo prazo, vai fazer muita diferença. Você muitas vezes pensa que está protegido e, na verdade, com essas péssimas aplicações, você está muito mal protegido. O que você deve fazer, então, para não perder dinheiro? Como em tudo na vida, você vai precisar de planejamento e, claro, estudo. Infelizmente, nada vem fácil. Não adianta olhar um youtuber, olhar um analista e pegar uma ação que ele está indicando, um determinado investimento, sem entender o racional, sem fazer todo um planejamento, para ver até se você se enquadra naquilo. Foi muito interessante ver, em novembro do ano passado, não foi muito tempo atrás, vários analistas, vários influencers dizendo por aí, olha, está na hora de aplicar, de converter o seu dinheiro em dólar, de levar e aplicar na Bolsa dos Estados Unidos. Realmente, a Bolsa Americana subia e o dólar não parava de subir. Era um péssimo momento para fazer isso. Quando nós olhamos 3 meses depois, eu, na verdade, tive o dólar hoje valendo menos e a Bolsa Americana caindo. Perdi de duas maneiras. Se eu tivesse me planejado, me estruturado, pensado um pouco, provavelmente não cometeria esses erros. E aí, quais são os ativos que devo colocar? Devo colocar em um ativo real, como, por exemplo, um imóvel, ouro? Muitos colocam que esses ativos reais, como eles não podem ser replicados, eles são escassos, podem nos proteger contra a inflação. É uma verdade. Mas será que é o ideal? Por outro lado, podemos colocar o dinheiro em parte em dólar? Como eu coloquei anteriormente, se colocarmos no momento errado, nós vamos perder. Mas será que é interessante colocar um pouco nisso? Tudo depende de planejamento. Se eu não tiver planejamento, se eu não souber o que eu estou fazendo, pode sair pior a emenda que o soneto. Então vamos. Nós precisamos pensar e estudar um pouco. Vou colocar aqui 2 vertentes básicas. 1, risco. 2, tempo. É óbvio que todas as vezes que pensamos em risco,
podemos avaliar com uma razoável chance de acerto que quanto mais risco, mais possibilidade de ganhar mais. Mas eu tenho que saber como medir esse risco para não me meter numa furada. E além disso, tempo. O tempo é muito importante para que possamos ver a maravilha dos juros compostos entrando em ação e para que possamos saber que tipo de investimento podemos nos utilizar para proteger o nosso dinheiro. Nós vamos analisar isso aí com bastante tranquilidade. Primeiro, vamos começar com a questão do tempo e vamos aos poucos inserindo o risco nessa análise. Curto prazo. Se eu tenho uma determinada grana, se eu tenho dinheiro disponível, mas talvez eu venha a precisar desse dinheiro num curto prazo, eu tenho que tomar muito cuidado. Normalmente é indicado que eu tenha uma reserva de emergência. Se acontecer algo imprevisto, o carro quebrou, alguém na família ficou doente, eu tive um eletrodoméstico que parou de funcionar, tudo isso pode vir a requerer dinheiro disponível. Se eu tiver com esse dinheiro aplicado, por exemplo, apliquei no dólar, o dólar caiu e agora eu preciso vender tudo correndo para poder pagar um problema, um tratamento de saúde, eu vou perder muito dinheiro. Se eu apliquei em ações, por outro lado, e as ações caíram, mas eu preciso vender correndo, eu vou perder muito dinheiro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é separar um valor. Normalmente, aí isso vai depender muito do tipo de trabalho que eu tenho, de como é a minha vida, para poder estipular esse valor mínimo. Muitos colocam entre 6 meses a 1 ano de salário para que eu possa ter ali disponível o dinheiro suficiente para arcar com qualquer problema, uma emergência, algo não planejado que acabou de acontecer. Médio prazo. Aí nós já podemos pensar num planejamento de algo que eu queira, um sonho que eu quero realizar, algo um pouco mais caro que eu queira comprar, que não faz parte do meu dia a dia, como por exemplo, eu quero comprar um carro novo, ou estou planejando uma viagem, um gasto maior do que o normal. Esse é médio prazo. No longo prazo, nós já estamos pensando em um planejamento muito mais a futuro. Normalmente, nós falamos isso, eu prefiro de 10 anos, ou pelo menos no mínimo 5 anos ou mais. É um planejamento a longo prazo. Quando eu começo a avaliar tudo isso, eu preciso pegar um ponto importante. O governo está sempre tentando pegar o nosso dinheiro. Então, nós temos que lembrar da tributação. Até nisso, nós temos 2 impostos que normalmente vão incidir em todas as nossas aplicações financeiras. Um deles é o IOF. E esse aqui é complicado. Se eu aplicar o meu dinheiro por menos de 30 dias, o IOF pode consumir uma boa parte da minha rentabilidade. Ele começa com 96%. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Com 29 dias, está em 3%. Com 30 dias, ele está em 0%. Sendo assim, eu preciso pensar que, no mínimo, se eu apliquei um determinado valor, eu preciso pensar que ele vai precisar ficar preso no mínimo 30 dias para que eu não pague IOF. Ou eu vou precisar de algo que não tenha o IOF, cobrança de IOF. Vamos falar sobre isso. Além do IOF, nós temos também a tabela regressiva de imposto de renda. E essa aqui já demanda um pouco mais de tempo. Até 180 dias, 22,5%. É salgado, é isso mesmo. De 181 dias a 360 dias, nós já estamos falando de 20%. De 361 a 720, ou seja, 2 anos, 17,5%. E depois, acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, nós estamos falando de 15%. Até para isso, eu preciso me planejar. Porque se eu não me planejo, eu vou pagar IOF alto ou eu vou pagar, dentro dessa tabela regressiva, um valor altíssimo de imposto de renda. Vamos então falar agora de uma série de possibilidades de investimento para que você possa começar a analisar. No final, eu vou colocar para vocês ali como eu faço e, além disso, vou disponibilizar um e-book para vocês, um e-book gratuito, sem nenhum custo, porque vocês podem baixar e ali vão ter todas essas informações que eu estou colocando e mais, bem detalhado para uma boa compreensão. Me siga aí até o final, nós vamos batendo um papo sobre isso e eu explico exatamente como é que você deve fazer. Então, nós temos alguns tipos de investimento em renda fixa que são isentos de imposto de renda. Como, por exemplo, LCI, Letra de Crédito Imobiliário. LCA, Letra de Crédito ao Agronegócio.
são excelentes para que você possa, em curto prazo, evitar a tributação do IOF ou mesmo da tabela regressiva de imposto de renda. Agora nós vamos falar sobre vários outros que são tributados. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB. Lembra que eu comentei logo lá no início o CDB do Bancão? Se você for para uma corretora, é muito fácil de abrir uma conta, é muito até mais simples do que abrir uma conta em um banco. Você pode estar com o nome negativado, isso não é um problema. Eles não vão te dar crédito, mas vão te dar uma série de outras opções de investimento e até mesmo um CDB, que pode chegar a ter uma rentabilidade acima de 120% em relação à taxa do CDI. Vamos lá, o bancão muitas vezes quer te pagar 75%, 80%. Numa corretora, você pode encontrar a 120%. Dá muita diferença. É só saber procurar e como procurar. Quando você aplica um CDB, por exemplo, você tem a figura do Fundo Garantidor de Crédito. Muitos colocam isso em algumas corretoras, por exemplo, que dessa forma você está protegido? Sim e não. Primeiro, ele vai garantir até um limite de R$250 mil em cada instituição, com um limite de 1 milhão. Ou seja, você pode dividir o seu dinheiro, por exemplo, em 4 instituições diferentes, e ali você teria o seu dinheiro todo protegido. Sim e não. Depende. Se acontecer dessa instituição vir a dar um default, não pagar, você pode recorrer ao fundo garantidor, mas vai demorar algum tempo e você vai perder a sua rentabilidade. Além disso, se essa instituição for muito grande, pode gerar um efeito em cadeia e o fundo garantidor talvez não tenha recursos suficientes para isso. Ou seja, novamente, você precisa conhecer um pouco, você precisa de planejamento, para que você não olhe qualquer uma a CDB em qualquer local e dali você veja, olha, tem um fundo garantidor, tá bom, vamos lá. Não é tão simples assim. Além dos CDBs, das LCIs, LCAs, existem as debêntures, que são dívidas de empresas. A empresa ela pode pegar emprestado com o banco ou ela pode pedir diretamente emprestado, se utilizando de uma corretora ou até mesmo de um banco como intermediador. Assim, ela vai pagar um pouco menos. Nesse caso, já não é mais o risco do banco, é o risco da empresa. Normalmente, elas colocam uma série de garantias atreladas a isso. Você tem que saber analisar essas garantias para que você possa seguir em frente. Fundo de renda fixa. Nesse caso, se você não quer se preocupar com uma análise de crédito, com escolher um CDB, com todas essas informações que eu conversei antes, você pode delegar isso para um fundo de renda fixa. Lá você terá um gestor que fará essa avaliação. Mas tome cuidado com a taxa de administração e a taxa de performance. Tesouro Direto. Nesse caso, você também vai precisar de uma corretora. O Tesouro Direto é uma forma que você tem de buscar o financiamento diretamente com o governo central. Tome cuidado com a taxa de custódia. Lá você terá a possibilidade do Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. É importante você pensar, o Tesouro Selic ele está baseado na taxa Selic. Às vezes pode ter um pequeno extra além da taxa Selic, mas ele é bem pequenininho. O Tesouro Pré-fixado, como o próprio nome diz, existe ali uma taxa pré-estabelecida. Esse você tem que tomar muito cuidado. Ele vai sofrer marcação a mercado e, além de sofrer marcação a mercado, você tem um grande risco, porque ali você está imaginando que a inflação e a Selic ficarão abaixo daquele valor. Se por um acaso ficarem acima, você pode perder muito dinheiro. Outra opção disponível é o Tesouro IPCA+. Nesse caso, como nós tínhamos conversado anteriormente, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a inflação e os índices. O índice oficial utilizado aqui no Brasil para medir a inflação é exatamente o IPCA. Ali você provavelmente estará protegido da inflação e, além disso, com um extra. O Tesouro IPCA+. Isso quer dizer que, além de te dar a correção da inflação, ele te dará um extra, uma taxa de juros. Aqui é um investimento muito interessante se você puder esperar a data de vencimento. Se você precisar tirar o dinheiro antes, você vai sofrer marcação a mercado. A marcação a mercado pode te dar um ganho extra, mas também pode te fazer perder uma boa grana. No e-book que eu comentei, nós falamos mais sobre a marcação a mercado.
tem ali tudo detalhado e você tem a condição de aprender mais um bocado sobre isso. Além disso, o que podemos fazer? Nós temos a renda variável. Aqui, nesse momento, eu não vou falar com vocês sobre opções, derivativos, seria algo muito mais complexo e iria acabar me estendendo muito mais. Mas vamos falar sobre renda variável, ações, fundos imobiliários, podemos até falar um pouco sobre criptomoedas. Ações, fundos imobiliários. É importante avaliarmos o que aconteceu para que tenhamos uma noção do que pode acontecer. Não é certeza. O que aconteceu no passado pode não acontecer novamente no futuro. Quando avaliamos os últimos 50 anos, o Dow Jones, o principal índice da Bolsa Americana, ele tem uma valorização de 2,69% acima da inflação. Ou seja, em média, o seu dinheiro ficou protegido e ainda teve uma valorização. Essas informações trazidas pela Economática. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Também, quando avaliamos os últimos 50 anos, nós vemos um resultado ainda melhor. Tivemos aqui a correção da inflação e, além da correção da inflação, um ganho extra de 6,88%. Nós falamos, por exemplo, sobre o dólar, mas quando vemos nos últimos 50 anos, o dólar perdeu para a inflação. A poupança também. Temos que tomar muito cuidado com isso. A bolsa, ela ganhou, sim, em média, mas, como eu mostro em um gráfico, tivemos momentos de subida, de descida, momentos onde a bolsa ganhou muito e momentos onde tivemos grandes perdas. Na média, ao longo dos anos, quando avaliamos um período mais longo, nós normalmente conseguimos ver que a bolsa ganha da inflação. É um excelente investimento se você souber o que está fazendo. Precisa avaliar com bastante calma. Algumas empresas têm o que nós chamamos de pricing power, ou seja, elas conseguem elevar o preço do seu produto, muitas vezes até mesmo acima da inflação. Outras são excelentes empresas que já existem há muitos e muitos anos e até mesmo podem, em alguns momentos, como o momento atual, ganharem muito em épocas de inflação, como os bancos, seguradoras, entre outros. Tudo isso requer uma análise macroeconômica, uma análise dos fundamentos da empresa para você saber o risco que está correndo, diversificação. Além das ações, nós temos os fundos imobiliários. Quando avaliamos os fundos imobiliários, temos um período menor, não temos ainda 50 anos de existência, mas dentro do seu período de existência, ele teve uma oscilação menor, trazendo então menos risco do que as ações e um ganho superior ao das ações. É muito interessante, mas novamente é importante saber aonde você está pisando. No meu caso, por exemplo, gosto muito dos fundos imobiliários, porque já trabalhei durante muitos anos com imóveis. É mais fácil avaliar um ativo real dentro de um fundo. Dessa forma, para mim é mais fácil avaliar um ativo real dentro de um fundo imobiliário. Quando eu estou pensando, por exemplo, em renda fixa, eu gosto muito dos fundos de papéis. Não são fundos de renda fixas, nós estamos falando aí de renda variável também, vão aplicar também em ativos financeiros e muitas vezes conseguem dar um rendimento melhor do que os CDBs, que as LCIs e LCAs, trazendo, além disso, isenção de tributos. Como eu estou fazendo? Curto prazo, reserva de emergência, menor risco possível. Para isso, eu preciso de algo que tenha liquidez de preferência diária e muito baixo risco. Além disso, no curto prazo, eu também tenho aquele dinheiro que eu estou direcionando para uma aplicação. Eu estou procurando ou estou esperando o melhor momento para aplicar, para comprar uma ação ou um fundo imobiliário, por exemplo. Nesse caso, eu prefiro aplicar em LCIs, LCAs, porque são isentas de imposto de renda. Eu posso colocar o dinheiro ali e tirar em uma semana e, mesmo assim, não pagar as taxas mais altas das tabelas regressivas. Se eu estou falando da minha reserva de emergência, eu também quero liquidez diária, mas eu já posso caminhar para uma LCI, LCA, um CDB, com uma taxa um pouco melhor, porque normalmente eu posso esperar um pouco mais, aqueles 30 dias iniciais normalmente não vão ser um problema, e o dinheiro vai ficar ali disponível para qualquer emergência. Quando eu estou falando de médio prazo, ainda prefiro trabalhar com um CDB, uma LCI, LCA, mas eu posso buscar algo com um prazo um pouco maior, 1 ano, 2 anos à frente, que possibilitam uma taxa melhor. Eu preciso, novamente, continuar avaliando com bastante cuidado o risco, mas eu já consigo ter um retorno um pouco melhor. Quando nós vamos, então,
Para o médio prazo, eu também utilizo muito da opção do Tesouro. Eu muitas vezes escolho um Tesouro Selic, um IPCA+, dependendo da minha necessidade do momento. Nesse caso, eu não tenho tanta pressa, normalmente é algo que eu vou precisar para dali a 1, 2, 3 anos. Eu posso esperar um pouco mais. Quando nós estamos falando de longo prazo, a coisa já é um pouco diferente. Como nós conversamos lá no início, para que eu tenha maior rentabilidade, eu preciso correr um pouco mais de risco. Nesse caso, no longo prazo, eu já coloco uma pequena parcela, bem pequenininha, em criptomoedas. As criptomoedas são, no meu ponto de vista, fantásticas. Com certeza algo para o futuro, principalmente quando nós estamos falando dos contratos inteligentes, que podem vir a substituir uma série de contratos que nós utilizamos no dia a dia, até mesmo cartórios. É algo muito legal. Mas existem mais de 1.400 criptos. Eu, novamente, preciso analisar com calma, entender qual é o projeto por trás daquela cripto, o que eles querem fazer com ela. A maioria vai desaparecer. Mas, por outro lado, eu posso ter uma ou outra que venha me dar um grande up, um grande ganho. Novamente, maior risco, maior possibilidade de retorno, mas muito pouco dinheiro aplicado. Além disso, eu vou colocando a maior parte do meu dinheiro de longo prazo em renda variável, ações e fundos imobiliários. As ações, eu posso analisar as empresas. E fazendo uma boa análise macro e uma boa análise das empresas, eu tenho tranquilidade para, nos momentos onde elas estiverem caindo, continuar comprando. Porque eu sei o terreno onde eu estou pisando, tenho muita certeza de que a empresa não vai falir. E ali se torna, então, uma grande oportunidade. Nos fundos imobiliários, é até um planejamento para a aposentadoria. Porque ali eu consigo ter um fluxo mensal que no futuro, a longo prazo, pode me dar ali uma grande possibilidade de rendimento constante de aposentadoria. A mesma coisa que podemos ter com empresas que dão muitos dividendos. Os fundos imobiliários, como eu disse anteriormente, têm um pouco menos de risco, têm uma oscilação um pouco menor e uma rentabilidade muito interessante se você souber analisar bem. Novamente, aqui não é uma recomendação. Eu estou só apenas colocando o que eu faço com o meu dinheiro. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem nos acompanhado. Agora eu vou, como coloquei aqui, explicar como vocês vão ter acesso ao e-book que está disponível de forma gratuita. Eu peço então que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, porque vários outros vídeos serão colocados. Vamos falar sobre reserva de emergência, sobre ações, sobre análises. Vai ser bem interessante. Então se inscreva, vários outros vídeos vão estar sendo postados. E o e-book é muito fácil. Vá na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um link que vai direcionar para o nosso site. Lá, diretamente na página, você vai ter o e-book e um botão para você clicar de forma gratuita. Fará um pequeno cadastro, é muito rápido, e poderá já baixar o e-book. Muito obrigado. Até a próxima.